Estaremos falando nesta noite sobre os fundamentos éticos da igreja. Por que esse tema? Porque nós estamos vivendo num contexto novo para a igreja. Nós estamos no século 21 e dos últimos 20 anos para cá, a maneira como a igreja deve se portar, a maneira como a igreja deve tratar determinados assuntos, nós temos que entrar numa outra realidade. Não estamos mais há 20 anos atrás. O mundo mudou, o contexto mudou e a igreja precisa entender que ela faz parte e ela está inserida nesse contexto. Por quê? Porque quando falávamos de ética na igreja, a palavra ética, para vocês entenderem, eu vou defini-la à luz do significado originário da palavra. A palavra ética no grego é ethos, que quer dizer um conjunto de valores morais e princípios que norteiam conduta humana na sociedade. Serve para quê? Para manter o equilíbrio e para manter o funcionamento social, correto? É assim que se define a palavra. É uma das 6 matrizes da filosofia, sendo que nós temos uma mudança. Por quê? Porque nós temos, com o decorrer de 20 anos para cá, muito relativismo, muito generalismo, muitas situações que foram mudando contextos de palavras, de situações que outrora nós nem discutíamos muito, mas hoje já abrimos a debate. Quando nós falamos para a igreja, o significado de ética para a igreja tem a ver com o costume, com as disposições e com os hábitos que nós praticamos, que nós aprendemos. Então, a ética ou o construto de ética para nós na igreja é um aprendizado que deva ser um construto permanente. Quando a gente vem para o século 21 agora, nessa era pós-moderna, nós temos um desafio. Desafio este que muitas igrejas ainda não estão preparadas. Por quê? Porque quando a gente fala de ética, os obreiros e os pastores que aprenderam ética no seminário, ética pastoral, ética relacionada aos assuntos principais e polêmicos da Bíblia, eles tiveram um embasamento ético para lidar com questões que a igreja iria enfrentar naturalmente. Quando a gente fala hoje da igreja do século 21, quando nos lembramos há 20 anos atrás, qual era ou quais eram os assuntos mais polêmicos? Se alguém adulterasse, era uma coisa que as pessoas, era um grande escândalo, a pessoa levava para o púlpito, todo mundo via, era um escândalo só, sendo que hoje a igreja, a maneira como as coisas se conduzem, não é mais assim, Nós sabemos que hoje a questão moral, ela está muito no campo da subjetividade. Por quê? Porque vivemos numa sociedade totalmente diferente, com valores inversos, com valores que não tem mais a ver com aqueles valores que nós atribuímos significados. Na igreja, nós atribuímos significados. Como cristãos, os valores éticos para nós têm um sentido. Para o mundo, essa ética, ela mudou. E quando a gente fala de uma conduta ética, a gente está falando dentro da igreja, a gente está falando agora fora da igreja. Por isso, o nosso debate de hoje, ele vai se embasar sobre uma conduta ética da igreja fora do seu ambiente, fora do seu espaço físico. Por quê? Porque aqui na igreja, nós temos um conjunto, nós temos uma regra, nós temos um código de ética. Mas como você consegue controlar, por exemplo, hoje, um ambiente virtual, onde todo mundo consegue ter acesso às plataformas, ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter, ao WhatsApp e tantas outras ferramentas, e as pessoas vão e participam delas, sendo que elas são sem barreiras, elas não têm limitações, elas não têm uma norma ou uma conduta ética, visto tantas coisas que nós vemos de conteúdos difamatórios dentro desses meios de comunicações. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma plataforma que é um ambiente novo. E para nós é um grande desafio. E tem muitos pastores também que, por não terem aprendido essas condutas, terão dificuldade de aplicá-la também dentro desses ambientes virtuais. Por quê? Porque isso até então era uma norma para dentro. Até essas coisas aparecerem, internet, mídias sociais, a igreja se preocupava só com os problemas internos.
Hoje em dia a igreja precisa ter uma política não só mais interna, mas uma política também externa. Por quê? Porque a igreja, ela é representada dentro e fora do seu ambiente. A igreja está agora tanto fisicamente como virtualmente. Nós não estamos aqui? Estamos aqui. Se estamos aqui agora, a igreja está no campo virtual. Se ela está no campo virtual, ela vai ter que saber lidar com esse ambiente, com essa plataforma. Ela vai ter que ter o controle, ou ela vai ter que ensinar os seus membros a se controlarem. Por quê? Porque as pessoas usam isso aqui e elas podem se comunicar e falar o que quiserem. Por quê? Porque aqui é um debate aberto. Aqui nós temos uma coisa que não tem paredes, não tem fronteiras, né? As pessoas falam o que elas querem, elas emitem opiniões. O problema é que muitos não aprenderam como conduzir a sua vida de maneira ética. E a ética é para a igreja, faz parte da conduta do cristão, do pastor e do líder, principalmente. Ele tem que saber lidar com questões que acabam saindo do campo físico da igreja, do campo que ele está acostumado, e para uma outra realidade, que é um campo virtual. Então, para eu poder concluir aqui essa introdução e passar aqui para o pastor Cristiano para ele dar as suas considerações, nós temos uma falta de ética, porque vivemos agora à luz de uma novidade. Isso aqui é uma novidade para todo mundo, principalmente para aqueles que são cristãos. O problema é que aqui nós falamos coisas e fazemos coisas que normalmente não fazemos dentro da igreja. Qual é a dissociação? Não deveria haver. Se você usa uma roupa aonde você vai para uma festa, aonde você está em determinados ambientes, ela tem que servir para você ir numa festa, tem que servir para você estar no casamento, ela tem que servir para você ir em vários ambientes. Não existe para o cristão um tipo de roupa para ir num ambiente, um tipo de roupa para ir. Não estou dizendo praia, eu estou dizendo, meu irmão, a maneira e o pudor de se vestir. O cristão, ele precisa ter um padrão. A ética é a mesma coisa, você tem que saber como proceder aqui, aqui onde você está, e também na igreja. Porque senão é fácil a gente tentar não fazer nada que apareça na igreja, porque a gente se vê físico, e virtualmente a gente fazer tudo que a gente acha que pode fazer porque acha que não tem parede. Pelo contrário, aqui nós vamos aprender alguns princípios e algumas normas que vão nortear a nossa conduta espiritual através desse instrumento. Porque se você não souber lidar com isso, meu irmão, aqui onde você está utilizando, você também está dando mau testemunho, você vai também estar pecando sem estar na rua causando escândalo. Porque, como eu disse, naquela época se viu adultério o quê? Na prática e corporeamente falando. Hoje não precisa, é subjetivo. Se a pessoa vê um pornô em casa, se ela vê um filme, se ela vê alguma coisa que não agrada a Deus, ela já está fazendo. Então hoje não tem essa. Se você, meu irmão, não sabe se conduzir nesse meio aqui, se você não aprendeu o que é ética para lidar com isso, você vai pecar aqui. E não vai precisar, meu irmão, ser antiético se você estivesse no espaço físico, não. Você pode ser fora dele e pode ser nos ambientes virtuais. Então é isso que nós vamos debater. Vou passar aqui para o pastor Cristiano para ele fazer a sua introdução. Depois nós vamos entrar ponto a ponto para poder discorrermos aqui e vamos falar melhor do assunto. Pastor Cristiano, quero passar para você fazer suas considerações em cima desse assunto. Olá, meus irmãos, a paz a todos vocês nessa noite. Estamos aqui mais um dia para falarmos da palavra de Deus, falarmos de um assunto muito relevante para nós, que é sobre a ética cristã, a ética pastoral. Tenho certeza que o Senhor vai nos acrescentar muita coisa boa nessa noite. Bom, pastor, falando da internet, nós vivemos aí o advento da internet, o mundo globalizado, né? Podemos dizer que sequer nos preparamos para viver esse volume de informações que nós temos hoje. A internet entrou nas nossas casas, estamos aí recebendo uma enxurrada de informações a todo momento, e junto com tudo isso, muitas fake news, muitas questões sendo compartilhadas. Então nós temos acesso praticamente ao mundo todo na palma das nossas mãos. Então os nossos filhos começaram a acessar a internet, todos começaram a se relacionar. E isso é muito bom, mas ao mesmo tempo pode ser muito prejudicial para quem não sabe usar. Então, como diz o filósofo alemão Zygmunt Bauer, ele vai dizer que os valores hoje, que outrora eram sólidos, na verdade nos dias de hoje se tornaram líquidos. A sociedade vive uma constante mutação. Então, o que para nós lá atrás, quando falávamos de ética,
os valores que norteavam a família, a sociedade, que perdem força nessa geração pós-moderna. E um dos tentáculos dessa geração pós-moderna é o que nós chamamos aqui do relativismo. As verdades são relativas, não se trabalha com verdades absolutas nessa geração. Então nós temos que aprender a lidar com tudo isso, pedir a Deus sabedoria. Sabemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, e dentro do conhecimento da palavra nós vamos adquirir sabedoria, e sabedoria não é acúmulo de conhecimento, sabedoria é você colocar em prática aquilo que adquiriu como conhecimento. Então nós precisamos orar a Deus, como diz na carta a Tiago: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus em oração, que Ele dá deliberadamente aos seus filhos. Então nós devemos buscar a Deus, nos apresentarmos, como diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a temática é essa: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que compartilhamos, com aquilo que falamos, porque outrora esses pecados que foram citados aqui pelo pastor ficavam no campo do secreto, do oculto. A internet deu voz para muita gente, a internet deu voz para os sábios e a internet deu voz para os nécios. Então nós precisamos filtrar tudo isso que nós recebemos. Então pessoas que andavam no oculto, no anonimato, hoje têm a possibilidade de usar o canal da internet, expor suas ideias, suas opiniões, e muitas vezes ali você não consegue ter um controle, né, de tudo que está sendo postado, porque vem de tudo quanto é lado. Tem pessoas que vão postar, vão trazer edificação, vão colocar uma palavra na hora certa, no momento certo, e tem pessoas que vão naturalmente usar a internet para sua própria derrocada e vai denunciar sua falta de maturidade através do que fala, do que escreve. Então eu ouvi uma frase uma vez muito importante, interessante, que antigamente nós citávamos aquele versículo bíblico a respeito das palavras que nós falamos, que nós devemos ter cuidado com o que falamos. Você é o que você fala, mas hoje em dia você é o que você posta. Então as pessoas estão te avaliando, as pessoas estão tendo um discernimento de quem você é através daquilo que você está revelando nas redes sociais. Então vai ser muito relevante nós conversarmos sobre isso. Muitos pontos aqui vão ser abordados, importantes para nós, e nós vamos sair daqui direcionados por Deus. Amém. Meus irmãos, eu vou ler um texto aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, vai ser o texto que vai nortear o nosso debate. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo. Aqui ele está falando da conduta que o cristão deve ter, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Perceba, a ninguém devemos dar escândalos e devemos nos portar e ter uma conduta ilibada e correta, uma conduta ética. O primeiro ponto que nós vamos abordar no nosso debate fala sobre, preste atenção, a exposição de problemas particulares de uma pessoa. Meus irmãos, escuta o que eu vou dizer, e é um tema bem sério. Nós temos visto que as mídias, em função do que nós estamos vivendo, de política, de maneira muito intensa, as pessoas estão usando as mídias para poder expor outras pessoas. E isso acontece. Isso acontece no Facebook, isso acontece nas rodas de conversas de WhatsApp, isso acontece, infelizmente. A questão é que esse papel de assumir essa posição de estar num tribunal de inquisição, ou de inquirir, ou de cobrar, ou de julgar alguém, não pertence a nós. Nós temos que ter cuidado, porque não é um papel da igreja, não é uma conduta ética da igreja utilizar esse meio para expor a ninguém, meu irmão. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para você aqui é que nós não podemos expor ninguém em grupos virtuais. Nós não podemos, sabe por quê? Porque quando você expõe alguém sem que outra pessoa não saiba, você não dá a ela o direito dela se defender. Você não dá o direito da pessoa falar por si. E isso, meu irmão, em si já diz a conduta da pessoa que a faz. Porque se alguém utiliza a ferramenta para poder falar de outro alguém,
Meu irmão, isso já não tem nenhum valor, porque a igreja, ela sempre procura resolver os seus problemas entre os seus membros. O problema é que nós temos uma ferramenta em que as pessoas colocam os problemas nas ferramentas, e o problema não é para ir para lá. O problema, meu irmão, se você faz parte de uma igreja, se tem algum problema, vai resolver o teu problema na sua igreja. Não vai ficar expondo e colocando conversas e situações que às vezes acontecem dentro de grupos, que é uma coisa que para mim é imoral, alguém expor a vida de uma outra pessoa ou alguma coisa particular que ela descobriu ou ficou sabendo e colocou, meu irmão. A igreja não pode ter parte com isso. Então, preste bem atenção nesse ponto que eu estou dizendo, exposição de problemas particulares. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns dias atrás, eu faço parte de muitos grupos de pastores, grupos de obreiros, grupos variados. E num grupo desse que eu faço parte, houve uma postagem de um vídeo e uma polêmica muito grande. Não vou citar nomes porque eu estou falando de ética, então jamais reproduziria aqui e seria antiético em fazer isso. Mas estou usando como exemplo de que pessoas pegam o que estavam ali no grupo, expõem dentro do grupo, falam o nome da pessoa, dizem o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, o que a pessoa achou, o que a pessoa não achou. Meus irmãos, o grupo não é para isso. Todo grupo tem que ter finalidade. Meu irmão, se você está num grupo, a gente tem um grupo lá da igreja, grupo online. O grupo é para quê? Divulgação da igreja, noticiário da igreja. O grupo não é para ninguém daqui um pouco ficar falando um da vida do outro, porque não interessa. Não interessa a vida de ninguém ali ser comentado. O que interessa a nós ali no grupo é pedido de oração, é saber como é que o irmão está, é poder orar pelo irmão, é isso que nos interessa. E meu irmão, olha, foi tão constrangedor observar que algumas pessoas aproveitaram aquela situação e emitirem, terceiro, comentários maldosos, comentários, meu irmão, de todo tipo. E aí você pensa assim, bem, se essas pessoas fazem isso assim, eu imagino essas pessoas em outros ambientes, porque, meu irmão, a pessoa nada mais é do que aquilo que ela está reproduzindo. Ela é aquilo ali. E é muito feio quando você percebe que alguém, quando tem uma oportunidade, ela sabe. Meu irmão, você pode saber que a pessoa pode ser o maior pilantra que for. Mas, meu irmão, você vai saber a hora. E a hora não é ali. A hora, se você quer ajudar alguém a resolver alguma coisa, você vai até a pessoa, você fala com a pessoa, você manda um zap para a pessoa, você fala com a pessoa, não expõe terceiros nunca nada, meu irmão. Isso é crime. As pessoas estão cometendo crime à torta e à direita na mídia de difamação e calúnia o tempo todo, meu irmão. Cuidado com isso, porque alguém um dia pode processar alguém por isso. O que você mais vê aí, meu irmão, é calúnia, é crime, é difamação, e a igreja precisa ter cuidado com isso. As pessoas não estão tendo esse cuidado. Nós somos cristãos, temos uma conduta a zelar. Somos cristãos dentro da igreja, fora da igreja, em ambientes virtuais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Nossa conduta tem que ser uma. Eu não posso ficar expondo a vida do meu irmão se eu sei de algum problema. Se eu quero ajudá-lo, então eu vou até ele. Se eu quero que alguém o ajude, eu procuro a ajuda de uma pessoa que seja capaz de poder ajudá-lo. Não ficar expondo, ficar dizendo o que fez e o que não fez. Meu irmão, isso está muito feio. O problema é que a igreja não tem esse controle. A gente está, meu irmão, num ambiente que não tem limite, que não tem barreira, que não tem ninguém que conduza, é um ambiente aberto, todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, age como quer. E como é que você controla? E aí, meu irmão, tem gente que às vezes é da igreja e que participa e que fala, e, meu irmão, às vezes, se alguém ainda for falar, a pessoa ainda vai achar que está certa. Certa no ambiente errado que ela vive. Na igreja, não. A igreja, meu irmão, tem uma conduta. É por isso que nós estamos falando de fundamentos éticos da igreja. A igreja, infelizmente, como o pastor falou aqui, não ficou preparada para isso, ela não estava preparada, sendo que o século XXI chegou e com ele a sua modernidade, a sua tecnologia, e
a igreja vai ter que aprender a lidar nessa plataforma. A igreja não pode pecar na plataforma, não pode pecar nas mídias. Isso fala de santidade. Santidade não está mais em você vir com roupa até o pé na igreja, não. Santidade está quando você está sozinho. É quando você emite opiniões. É quando você fala o que você quer. Aí que aparece a santidade. É aí que nós podemos avaliar se nós estamos vivendo em santidade. Vou passar para o Cristiano, o pastor Cristiano, para ele poder dar continuidade a esse assunto também. Fala, pastor. E por não saber lidar com alguns problemas pessoais, individuais, as pessoas usam como válvula de escape a internet. As pessoas acabam expondo aquilo que estão sentindo por conta de uma discordância, de um ponto conflitante que estão enfrentando na sua vida. E essa exposição, irmão, ela é muito perigosa. As pessoas estão vendo o que você está escrevendo, as pessoas estão discernindo quem você é, através de toda essa enxurrada de informação que você está jogando. Então a gente vê gente não só compartilhando particularidades, problemas que enfrentaram, e a pessoa quer extravasar, quer falar, e ela vai lá e fala um monte de besteira na internet. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E agora que o pastor citou sobre expor a vida de pessoas em grupos virtuais, o que mais nós vemos são grupos que não edificam. São pessoas que estão inseridas em grupos, né? Às vezes grupo de liderança, e pessoas que falam coisas sem pé nem cabeça. Pessoas que eram para estar numa posição de liderança estão compartilhando coisas que estão causando um desconforto em quem participa desse grupo. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmão, porque tem muita gente que externa uma maturidade, mas de fato não vive. Então a gente precisa ter muito cuidado com esses grupos de internet. A gente vê que pessoas processam, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem a respeito de um grupo de WhatsApp que uma jovem negra, ela estuda num colégio particular nas Laranjeiras, e ela foi totalmente exposta através de um grupo de WhatsApp dos alunos que estudam no colégio dela, e começaram um ato racista, falarem coisas ali sem pé e nem cabeça, coisas absurdas dentro de um colégio particular, e ela denunciou tudo isso, e a prova de tudo isso são os prints ali do WhatsApp, de toda externalização de racismo que aquela juventude externou com relação àquela jovem. Aquela jovem muito bem estruturada na sua família, graças a Deus, ela não se deixou levar por tudo isso, porque uma pessoa, né, vivendo uma vida emocional, às vezes atribulada, passando por dificuldade, passando por uma aflição tamanha, a gente não sabe o que aquela pessoa está enfrentando, recebe uma bomba dessa, tem gente que não consegue lidar com isso. Então é muito perigoso. Nós precisamos aprender a lidar com as redes sociais que chegaram até nós. Nós vivemos um século totalmente informatizado. Nós temos a responsabilidade de externar a ética, como o pastor falou. A ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Conduzem a conduta do homem dentro da sociedade, e essa conduta também é externada através das redes sociais para com o outro, né? Então eu particularmente evito entrar em determinados assuntos que estão sendo proliferados na internet, e tem gente que fala, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que me posicionar, mas tem assunto, irmão, que não vale a pena, tem assunto que vira chacota na internet. Quando é relevante, quando o tema é relevante, você entra, você compartilha a sua opinião, mas tem uns que você, sinceramente, eu não tenho paciência para desgastar o meu emocional com coisa tão supérflua e superficial. Talvez seja melhor você desligar o teu celular, pegar a sua Bíblia, meditar, estudar, fazer uma semana de estudos de uma carta de Paulo, de um evangelho. Vai ser muito mais produtivo do que perder tempo em assuntos. E tem gente, irmão, que fica 2, 3, passa o dia inteiro na internet opinando em tudo quanto é assunto. Irmão, você está precisando encontrar um tempo saudável para você de estudo, de meditação, de crescimento, do que ficar nessa roda da internet. A Bíblia fala que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Aplica isso para a internet. Não tem como nós ficarmos na internet, na roda dos escarnecedores, nos expondo. E às vezes a pessoa, irmão, ela está expondo quem de fato ela é no secreto da sua vida. Através de uma conduta errada que ela tem na internet, ela acaba denunciando o Cristo que ela serve. O Deus que nós servimos é um Deus que vai apaziguar a tempestade. Nós não estamos ali para causar tormenta. O cristão precisa apaziguar. Ainda que haja o desentendimento, nós precisamos procurar o melhor lugar para nos colocarmos, para que haja paz naquele ambiente. Mas não uma paz covarde, mas uma paz de sabedoria, porque a paz covarde é quando você se ausenta do compromisso com a verdade. Isso é uma paz covarde, é uma falsa paz.
quando que você, em nome da paz, você não quer externar a verdade de Cristo ao mundo. Então isso é uma paz muito falsa. Estou falando de uma paz de sabedoria para evitar contenda na roda dos escarnecedores. E está cheio de escarnecedor, irmão, na internet. Está cheio de grupo escarnecendo, compartilhando vídeo que não sabe nem de onde veio, pegando fake news. Irmão, para a gente compartilhar alguma coisa, a gente tem que analisar a informação que a gente está compartilhando, porque isso é muito perigoso. Está cheio de fake news e todo mundo vai jogando na rede. Depois que você joga na rede, são que nem palavras que foram lançadas é que nem pena, já era. Você lançou informações na internet, irmão, vai ganhar uma velocidade que depois não dá para reverter. Bem, mediante a tudo isso que estamos falando, as informações que nós passamos a ter de alguém ou de alguma pessoa, elas são informações sigilosas. O grande problema dessas ferramentas é que tudo que nós escrevemos e mandamos fica registrado. Esse é um grande problema, né? Que as pessoas, elas printam, elas guardam, né? E elas podem, num outro momento, utilizarem isso de maneira errônea, né? Então, meus irmãos, a gente está falando de um assunto que pode parecer um assunto assim, bem, um assunto que toca um pouco, que mexe um pouco com a gente, mas é a pura realidade. A gente está lidando com uma ferramenta perigosa, uma ferramenta boa, saudável para aqueles que sabem usar, benéfica para aqueles que sabem utilizá-la para o bem, mas para o mal ela também é uma ferramenta destruidora. Então, meu irmão, qualquer coisa que saia do campo da sigilosidade e apareça para alguém, meu irmão, é terrível. Isso pode causar um grande mal, pode trazer um grande problema. E o que nós temos visto? Pessoas que estão utilizando. Eu me senti constrangido num grupo em que participo, quando eu percebi que uma pessoa estava sendo exposta de maneira ridícula. Por quê? Porque pessoas que não aprenderam a conduta ética, tem muitos pastores e obreiros que, infelizmente, não aprenderam e nem fizeram, não estudaram essa matéria de etiqueta, de conduta ética, de como proceder em situações que ele vai ter que ser ético, ainda que a situação pediria dele uma outra postura, e só vai saber lidar com essa situação se o obreiro estiver preparado. Foi como o texto que foi lido aqui: procura te apresentar como obreiro aprovado. O obreiro aprovado vai saber conduzir de maneira correta, de maneira ética, de maneira que deve ser conduzida. Agora, quando eu não tenho esses princípios bem fundamentados em mim, eu vou para uma área que é virtual e vou lidando naquela área como se eu não tivesse princípios. Mas eu tenho os princípios precisam nortear as minhas atitudes aqui. As minhas atitudes precisam ser iguais àquelas que eu teria dentro do espaço físico da igreja. O problema é que as pessoas dentro do espaço físico é uma coisa e fora do espaço físico elas agem de outra maneira, achando que esse espaço virtual elas têm toda a liberdade. Não é porque você tem um celular na sua mão, um computador, um notebook na sua casa, que você é dono do seu nariz e dono do mundo, não, meu irmão. Nós prestamos e estamos debaixo da sujeição de Cristo. Somos servos, estamos debaixo da obediência, devemos a Ele obediência, devemos a Ele respeito e devemos também a Ele uma conduta moral condizente com aquilo que vivemos, que pregamos. Então, meus irmãos, é muito importante que tenhamos isso. Olha, nós vamos lidar com várias situações. E a gente sempre vai avaliar a conduta de uma pessoa pelas atitudes que ela tem. E a gente avalia. Não pense vocês que nós não avaliamos as condutas das pessoas. Eu, como psicólogo, mais ainda, eu avalio tudo. Eu presto atenção em todo o comportamento. Por mais que ele aparenta ser um comportamento que tenha um ar de justiça, mas nós precisamos entender as minúcias desse comportamento. O porquê às vezes a pessoa está tendo aquele tipo de comportamento, porque ela também, aquele comportamento vai dizer muito da pessoa. Então, meus irmãos, nós estamos numa seara perigosa, aonde precisamos saber como lidar com essas situações. Temos que saber lidar, como o texto disse que lemos aqui, com judeus, com gentios, com a igreja de Deus, com qualquer um. Temos que saber lidar na igreja, no espaço virtual, na rua, em casa, no trabalho. A conduta ética é a mesma. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje as pessoas, por não terem esse conhecimento,
elas estão se perdendo aqui nessa ferramenta. Acham que podem falar e dizer o que querem, né? Mas penso que se fazem isso ainda não estão sujeitas por inteiro e completo a Cristo. Porque se tivesse, meu irmão, teria um princípio norteador na sua mente, que é a palavra. A palavra nos norteia em qualquer ambiente. Esse aqui que eu estou aqui falando com vocês através de uma câmera aqui, como também fora da câmera. A palavra tem que me nortear em todo o campo. Isso aqui é uma virtualidade. Eu estou agora falando com você dentro da virtualidade. E nela eu preciso me conduzir da mesma maneira que eu estivesse fora dessa virtualidade desse celular. Então nós temos que ter muito cuidado com o sigilo, com aquilo que ouvimos, com aquilo que reproduzimos. Não reproduza inverdades, não fale aquilo que você não sabe. Nós vamos entrar aqui no terceiro ponto, que fala que acontece nos grupos online, né? Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Tem grupos online aí, eu já vi de tudo. Vou dizer para vocês aqui algumas experiências que eu já vi. Eu já vi em grupos pessoas compartilhando. Eu vi uma matéria, sem nexo, né? De uma pessoa do mundo aí, que ela se separou, né? E, por incrível que pareça, num grupo onde não deveria ter isso, de obreiros e tal, as pessoas estavam discutindo a separação de um casal lá de fora, global, dentro do grupo de pastores. Eu pensei, qual é a finalidade desse debate aqui dentro desse grupo? Outra vez um pastor me mandou um vídeo pornográfico. Falou, pastor, o que o irmão me mandou? O que tu acha? Eu falei para ele, opa, pastor, esse vídeo aí, na verdade, já era para ter deletado há muito tempo. E aí ele não gostou, porque achou que eu estava tendo uma postura crítica. Como é que o cara vê um vídeo pornô e me manda para eu poder ver? Eu falei, meu irmão, já era para ter deletado isso. Para mim ele achou graça, me mandou, eu falei, nunca mais me mandou vídeo nenhum. Por quê? Porque a gente está em grupos de pessoas, né? Grupos online, em pessoas colocam brincadeiras, vídeos que... Tem vídeo que é legal, que você sorri, que você é descontraído, é comédia. Eu mesmo gosto de ver alguns vídeos engraçados, mas tem coisa, meu irmão, que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a finalidade do grupo. Olha, eu participo de tantos grupos que eu vejo que falta maturidade, muitos obreiros, muitos pastores que brincam com coisas que não tem nada a ver, perderam a mão da brincadeira, né? Tem gente que sabe brincar de maneira saudável e tem gente que não sabe brincar e colocar as coisas ao seu tempo. Por isso que a Bíblia fala quão bom é as coisas postas ao seu tempo. Quando a coisa é colocada de maneira correta ao seu tempo, as coisas dão certo. Então, esse terceiro ponto, a gente está falando aqui sobre as coisas que acontecem nos grupos, pastor Cristiano. Tem determinados grupos que já perdeu a finalidade, que não tem finalidade nenhuma, pastor. O pastor Cristiano vai falar sobre esses grupos. Grupos em que as pessoas brincam, colocam coisas que não tem nada a ver. Qual é a finalidade do grupo? É aquela ali? Então a finalidade tem que ser aquela ali. Não é ficar colocando coisa de cunho particular, pessoal, que a pessoa quer. Meu irmão, isso tu manda para a pessoa, porque a pessoa vai receber ela com você. Para grupo, meu irmão, tem coisas que não dá. E a gente vê, meu irmão, como algumas pessoas ainda precisam evoluir em determinados comportamentos. Pastor? É verdade, pastor. E é muito conteúdo, né? Às vezes pornográfico, as pessoas compartilham, além das fake news que nós falamos, assuntos que não são relevantes para o grupo, né? O grupo às vezes foi criado para um assunto específico, para uma diretiva específica e acaba perdendo o seu propósito e as pessoas acabam saindo, se desconectando. Primeiramente que a gente tem grupos dentro da igreja, né? Grupos que nós fazemos em WhatsApp, mas temos grupos aí no meio do campo secular, faculdade, seja trabalho, seja amigos que nós temos aí, né? No campo profissional. Então nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, e tem grupos que realmente não edificam, né? Grupos que nós estamos inseridos, que compartilham conteúdos, né, pornográficos, que podem contaminar o teu coração por tudo aquilo que você está sendo exposto. Eu particularmente prefiro não fazer parte de grupos assim, independente se é do trabalho, se é da faculdade. Se o grupo é de faculdade, é um grupo específico para estudo, então vamos focar dentro do assunto. O professor colocou um assunto específico, a gente vai mergulhar nesse assunto, e as pessoas acabam mandando coisas que não tem nada a ver, o grupo perdeu o sentido. Então isso, irmão, vale para tudo, rede social, grupo de internet. Então nós precisamos frear
os nossos dedos, né, de tudo aquilo que a gente está falando, tudo aquilo que a gente está postando, pensar uma, pensar duas, pensar três, quatro, se for necessário, do que nós vamos escrever, do que nós vamos falar, que o Senhor nos dê sabedoria. Vamos prosseguindo para o próximo ponto, pastor. Eu vi que a pastora Luciana colocou aqui, errônea ou acerto para a defesa, as pessoas estão precisando de caráter e honestidade. Fale a ele ou a ela. Essa é uma grande verdade, porque nós reproduzimos caráter também nesses ambientes. Quem somos, né? Então, às vezes aqui a gente acaba sendo o que a gente é mesmo, né? Que a gente fica muito... se é um ambiente desnudo, entre aspas, né? Estou usando uma palavra figurada para dizer que é um ambiente aberto, né? Então, a gente acaba transparecendo o que na verdade é aqui e o que na verdade não é quando está na igreja. Então, aí fica uma coisa bem flagrante, né? Uma outra coisa são os pastores diante de assuntos não específicos. O que é assuntos não específicos? São assuntos que pastores não devem se meter, opinar, falar. Já está escrito, não específico. Se é não específico, para que o camarada, para que a pessoa vai se meter numa seara que não é dela? Meu irmão, o que nós mais temos aí é pessoas colocando os pés pelas mãos, as mãos pelos pés, falando de coisas que não sabem, que não entendem, que não conhecem. E nós vemos muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas falando cada besteira, porque não é do seu campo de domínio, não é do seu campo específico. Então, esse assunto aqui, pastores diante de assuntos não específicos, os pastores têm que saber que a posição dele em relação ao que ele crê, o que ele acredita, ele vai se posicionar naquilo que é concernente o que ele vive. Eu não vou ficar entrando em grupos que não tenha nada a ver com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu vivo, para poder falar de coisas que não fazem parte nem do que eu vivo. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma seara onde nós vemos aí cada escândalo, cada pastor falando bobeira, abobrinha, falando coisas que não tem pé e nem cabeça, porque querem entrar numa seara que não é sua. A sua seara é ensinar, é doutrinar, é visitar, é pastorear, é cuidar, é saber como é que as coisas estão indo dentro do seu rebanho. Não é ficar se metendo na vida alheia, não é por ficar procurando invadir vida particular de terceiros. Isso não é um problema nosso. Então, meu irmão, problemas que não sejam de assunto não específico, não diz respeito a nós, pastor. O que diz respeito a nós são assuntos que a Bíblia especifica e deixa claro que é da nossa competência. A gente está usando isso aqui agora, essa ferramenta, porque é um assunto específico a nós. Específico por quê? Porque estamos falando de conduta ética que a igreja tem que ter no campo da virtualidade. Então, nós estamos falando agora de assunto específico. Agora, quando não é um assunto específico, nós não temos que nos meter. Como daqui um pouco nós vamos falar lá na frente, agora não, vamos falar da política, que é um outro assunto que a gente vai falar daqui um pouco, mas eu estou dizendo que especificamente agora, nesse momento, nós temos que nos posicionar e colocar qual seja a conduta que a igreja deva ter. A igreja, nesse contexto que estamos vivendo, tem que ter uma conduta ética, tem que ter uma conduta moral, tem que saber se portar nesses ambientes que ela transita no Face, ela transita no Instagram, ela transita no WhatsApp, ela transita em outras plataformas. Então, meu irmão, nós temos que ter uma postura de cristão em cada plataforma que nós estamos. Porque senão, meu irmão, vira bagunça. Por isso que nós não temos órgão regulador, não temos no nosso meio cristão evangélico nada que regule. Então, por isso que é uma bagunça. Por isso que cada um fala o que quer, pensa o que quer, e a gente às vezes fica vendido porque a classe acaba sendo levada como um todo. E não é, meu irmão. Por isso que nós estamos aqui, nos posicionando de maneira correta, de maneira ética, como deve ser o proceder da igreja, como nós estamos procedendo aqui, correto? Passar para o pastor Cristiano para falar sobre isso. Eu quero separar um texto aqui de 1 Timóteo 4,16, que é uma carta pastoral, uma carta instrutiva de Paulo a Timóteo, que iria assumir o legado de Paulo. Ele diz assim, 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Então aqui o primeiro ponto que Paulo vai nos ensinar. Primeiro, cuidar de nós mesmos como pastores.
Devemos cuidar de nós e entender que fomos chamados para o ensino da palavra. Paulo diz isso em Efésios 4:11, que Deus deu à igreja do Senhor pastores para que esses mesmos venham ensinar, nortear o povo no conhecimento bíblico para o crescimento e para a maturidade espiritual. Então ele diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, cuidando de si mesmo, porque antes de cuidar dos outros, o pastor cuida dele primeiro, para que ele tenha saúde emocional, espiritual e a capacidade de cuidar de outras pessoas. Porque se você estiver adoentado na alma, nas suas emoções, não tem como você cuidar de outras pessoas. Então é por isso que nós precisamos voltar, cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso coração, para que depois nós venhamos cuidar de outras pessoas. Então ele diz: persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmão, isso é muito importante. Nós precisamos nos aplicar aquilo que Deus nos chamou para fazer, no conhecimento da palavra, no ensino. O Senhor nos chamou para discipular, para ensinar, para dar uma diretiva dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus por si só, ela é espada cortante. Ela é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Portanto, como diz Charles Haddon, espujam a espada do Espírito. Ela foi feita para a guerra, e se foi feita para a guerra, ela foi feita para o combate. Então ela está posta para combater contra o velho homem, a natureza caída de Adão que está em nós. Então nós precisamos ser renovados no nosso entendimento pelo Evangelho. Por si só a palavra confronta, por si só a palavra causa um desconforto em quem a ouve. Então o papel do pastor é se aplicar ao entendimento da palavra, buscando conhecimento, e que possa ser um canal de Deus, um rio a fluir para a vida dessas pessoas que venham ser transformadas. Ainda que a pessoa ache pura mensagem, na verdade o propósito pastoral não é afagar o coração de ninguém, não é trazer um cristianismo terapêutico, nem tampouco ganhar seguidores ou agradar a todos e fazer uma fanpage de si próprio. O papel pastoral é pregar a verdade de Deus, ainda que ela incomode, ainda que ela seja difícil de ouvir, ainda que ela desça como fel, mas descendo como fel, ela vai ser doce no ventre, como diz o profeta Ezequiel. Então esse é o nosso papel, é isso que nós buscamos, mas principalmente, não só a pastores, mas como aos irmãos que estão postos aí diante do Evangelho, com essa responsabilidade de pregar a palavra, de chamar outros ao centro da vontade de Deus. Nós precisamos voltar e cuidar de nós, da nossa saúde espiritual, emocional. Nós não podemos estar totalmente desgovernados dentro de nós mesmos. Precisamos ter consciência, identidade, propósito, tudo aquilo que Deus nos deu, e saber que Deus nos chamou para isso. Senão, fatalmente você vai se perder diante da primeira crise, diante da primeira barreira que se levanta. Fatalmente você logo vai abandonar o arado, vai olhar para trás, e nós não podemos nos portar dessa forma. O Senhor nos deu essa ferramenta chamada internet, e é por isso que eu tenho meu canal no YouTube, eu posto pregações, escuto aí muitos testemunhos de outras pessoas. Aí esses dias eu escutei o testemunho de uma irmã que estava tomada de uma depressão profunda, pensando em suicídio, e de alguma forma uma mensagem do YouTube, a qual eu preguei algum tempo atrás aqui em nossa igreja, chegou até ela, e ela estava pensando em suicídio. Aquela palavra encorajou, renovou, restaurou, e eu fui pregar numa igreja, irmão, que fui convidado, e para minha surpresa ela estava lá, e disse que ficou sabendo que eu pregaria naquela igreja e queria compartilhar comigo esse testemunho. E eu falei: louvado seja Deus, que a internet é um canal poderoso para nós compartilharmos boas novas. Por que perder tempo em debates que não tem proveito nenhum para nós e nem para quem está nos ouvindo, podendo você estudar em casa, irmão, compartilhar um vídeo, compartilhar uma palavra. Tem gente sendo alcançada por Deus, tenha certeza, através de uma mensagem que você compartilha. Ela pode ser muito simples, mas se ela vir carregada de unção de Deus, irmão, de oração, ela vai alcançar o coração do perdido, e Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Bem, nós temos aqui uma colocação e uma pergunta. A colocação da irmã Bárbara aqui: temos que nos posicionar contra aquilo que agride a nossa fé e conduta. Sim, temos que nos posicionar, temos que nos posicionar em relação à nossa fé, temos que saber utilizar o que nós temos de mais importante, que é a nossa ferramenta, a nossa palavra,
para justamente adequarmos aquilo que a nossa fé nos manda fazer e utilizarmos como um instrumento de adequação, de correção. Por isso que a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a educação e para redarguir em toda a justiça. A palavra de Deus serve para isso. Então nós temos que utilizar a palavra para esse fim. Há uma pergunta aqui também que a pastora Luciana está fazendo. O que diz a Bíblia sobre o julgamento inapropriado? Bem, isso aqui é bem interessante, visto que nós estamos falando sobre a postura ética, sobre a conduta ética que temos que ter nesta plataforma. O julgamento inapropriado, bem, já diz tudo o nome, né? Ele já é inapropriado quando nós o fazemos de maneira a não se orientar pelo preceito bíblico. Ninguém pode emitir juízo público, ninguém pode condenar, ninguém pode expor ninguém dentro de uma igreja, muito menos fora dela, muito menos num ambiente que você não tem controle, que é um ambiente sem barreiras, é um ambiente sem paredes. Então, nós não podemos emitir nenhum tipo de julgamento inapropriado. Na igreja nós aprendemos que se houver qualquer problema, nós vamos sempre procurar resolver da melhor maneira possível, sem expor a ninguém. O papel da igreja nunca foi de expor a ninguém, pelo contrário, o papel da igreja sempre foi de educar, de ensinar, de mostrar o faltoso, pela boa palavra, pelo bom ensino, de repente o comportamento que ele teve de errado e ganhá-lo para si. Essa tem que ser a conduta da igreja. Imagine vocês, da mesma sorte, termos que também lidar com comportamentos inapropriados na internet. Você imagine se eu ver um membro falar uma coisa inapropriada, eu vou lá e vou debater com ele na plataforma para que todo mundo veja. Bem, como é que isso ficaria para mim, que sou o pastor dessa pessoa? Como é que ficaria para mim ter que ficar fazendo uma plataforma, usando uma plataforma para poder resolver um problema que não se resolve ali? Então a pergunta que a pastora Luciana falou foi bem posta, porque nós não podemos fazer julgamento em espécie nenhuma, em nenhuma plataforma, seja virtual, seja em qualquer lugar. E esses problemas precisam ser tratados de maneira interna, de modo a você ganhar o faltoso, ganhar a pessoa que porventura tenha tido qualquer deslize. A nossa intenção nunca vai ser emitir nenhum juízo de valor sobre ninguém. E às vezes nós ficamos perplexos como as pessoas emitem esses juízos usando as plataformas. E isso que não é legal. Utilizar grupos, utilizar canal para poder falar mal de ninguém. Meu irmão, a igreja não é esse papel. O papel da igreja é pregar o evangelho, é salvar o pecador do seu caminho errado, porque Jesus nos deu autoridade e poder para ministrarmos a salvação de Jesus Cristo sobre essas pessoas. Nós não somos juízes de ninguém. Por isso temos que ter cuidado nas nossas opiniões, nos nossos comentários. Os nossos comentários, muitas das vezes, eles podem ser ofensivos para quem está ouvindo. Por isso que nós temos que ter sabedoria no falar e sabedoria no dedinho quando digitar. A mesma sabedoria no nosso comportamento tem que estar no dedo. Quando a gente aprender que a sabedoria, ela norteia todo o nosso corpo, a nossa língua e o nosso dedo, a gente vai saber conduzir as situações. E aí as coisas vão se conduzir da melhor maneira possível. Tem mais alguma pergunta? Ainda não, estou atualizando aqui. Só para acrescentar o que o nosso pastor está falando, muita gente usa o texto de Mateus 7 e fala que nós não devemos julgar para não sermos julgados e tudo mais. Nós sabemos que o julgamento referido por Jesus ali, o que nós não podemos é fazer um julgamento hipócrita. O que seria um julgamento hipócrita? É você apontar um erro ou de uma conduta de uma pessoa e você está inserido dentro do mesmo erro. Isso seria um julgamento hipócrita. Mas você percebe que Provérbios capítulo 15, versículo 32 diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Então o Senhor nos chamou de fato para trazermos uma disciplina dentro de um comportamento que não é bíblico, que não é saudável. Então você vê que lá no livro de Juízes, Deus levantou juízes. E por que Deus levantou juízes? Para disciplinar o povo e trazê-los de volta ao centro da vontade de Deus. E o nome do livro é Juízes.
Juízes não pelo julgamento hipócrita, debaixo de uma conduta pecaminosa, tentando apontar o erro e o pecado do outro, vivendo na mesma situação. Mas se nós estamos andando em retidão com Deus e Deus nos chamou dentro dessa ousadia, dessa autoridade, debaixo da palavra de Deus, exortar, conduzir ao caminho certo. A palavra exortar quer dizer encorajar. Encorajar uma tomada de mudança, encorajar um posicionamento, entendendo que aquele que está andando debaixo de retidão, integridade na palavra de Deus, será abençoado, vai comer das benécias dessa terra a qual o Senhor nos tem prometido. Então faz parte daquilo que nós somos chamados a fazer, dentro da palavra de Deus, nós condenarmos as práticas errôneas que a Bíblia condena. Mas claro, Paulo diz que nós não podemos pregar a outros e sermos pegos naquilo que pregamos. Se pregamos contra adultério, não podemos adulterar. Se falamos de santidade, não podemos ficar com o pecado de Acã escondido, quando ninguém está vendo. Então isso seria um julgamento hipócrita. Bem, o outro ponto aqui fala sobre os grupos. Isso aqui é uma coisa bem importante, é nós não sermos partidaristas, não sermos políticos, não fecharmos com os erros, tanto num grupo relacional como num grupo virtual, em que as conivências acontecem. Nós temos que sair fora disso aí. Sabe qual é o maior problema que nós temos? É que tanto nas relações sociais como nas relações virtuais se criam algumas conivências. O que é a conivência? É você fazer parte de um grupo, seja ele físico ou seja ele virtual, aonde você percebe que naquele grupo há uma política para determinados tipos de condutas que não são corretos. Mas quando atinge a uns, você vê que não tem nenhum tipo de recessão, não há nenhum tipo de conduta contra aquilo ali. Quando atinge a outros, você percebe que há uma politização, você percebe que alguém se manifesta, que alguém fala. E meu irmão, se tem uma coisa que quem me conhece sabe, eu estou falando, a pastora Luciana me conhece muito bem nisso, muito bem em relação a isso, é o que eu não sou político, não gosto de política, não faço política. Não adianta, meu irmão, que em qualquer grupo que eu for estar, eu vou tratar todos da mesma maneira. O meu critério, meu irmão, é igual para todo mundo. Eu aprendi que se eu tiver critérios, eu não vou ficar mal com ninguém no que tange ao meu tipo de comportamento e de caráter que eu vou dever a cada pessoa dentro de um grupo. Quando você é criterioso no que você vive e no que você faz, você não vai defraudar a pessoa que está com você. E o que eu vejo nesses grupos aí, meu irmão, nada mais é do que interesses. É o que mais tem interesses. Eu não estou falando só em grupo de WhatsApp, esses grupos, não, porque isso daí, meu irmão, é uma relação muito impessoal. Eu estou falando de outras coisas também, que no campo do relacional, meu irmão, infelizmente a política, ela traz um sentido para a vida do ser humano que deveria ser uma coisa num partidarismo positivo, né? Se você vai utilizar a política para beneficiar A, B ou C, é uma coisa. Se você é político para beneficiar fulano porque está com você, aí eu já não gosto, meu irmão. Nós estamos vivendo um ambiente politizado. Politizado, quando eu digo dentro do nosso meio, da nossa conduta cristã. E o grande problema é esse, que nós temos vários ambientes, vários grupos, que nós vemos que as pessoas agem de maneira política. E quando isso há, meu irmão, pode ter certeza, eu já fico com certo receio, eu já fico sem vontade de participar, de estar junto a essas pessoas, porque eu não gosto desses ambientes, desse tipo de comportamento, de agir de uma maneira, de agir de outra. Era que nem Pedro, meu irmão. Pedro, uma hora, estava comendo com os da circuncisão, daqui a pouco ele sentava, comia com os da incircuncisão. Chegou uma hora que Paulo falou para Pedro, chamou a atenção dele e falou: porra, você está numa hora com um grupo, daqui a pouco você está com outro grupo, daqui a pouco tu reprova o que aquele grupo faz, daqui a pouco tu aprova o que aquele grupo faz. Bem, tu quer o quê? Então, meu irmão, se tem uma coisa que nós temos que ter cuidado, é da politização dentro dos grupos. De você tem que ter critério, meu irmão. Quando você tem critério, você não erra com ninguém.
quando você age de maneira correta com todos, você vai fazer com que, meu irmão, ninguém seja defraudado pela sua atitude. Entenda, num grupo que estamos, temos que agir de igual maneira com todos. Então, meu irmão, o grupo não serve para nada. Ou o grupo é para todos, ou o grupo é para ninguém. Porque quando você tem um grupo, se você tem muitas pessoas, e se poucas pessoas eles são beneficiadas, esse grupo não serve para nada. Então, meu irmão, a igreja para mim é da mesma maneira. Não vejo, meu irmão, nenhum tipo... Eu tenho pessoas mais chegadas, eu tenho pessoas do nosso convívio do dia a dia, mas isso não difere em nada comportamento certo temos que agir e errado de igual que as maneira com pessoas todos. precisam. Então, meu irmão, o grupo não serve para nada. Ou o grupo é para todos... É que houve uma falha aqui, abriu o som nosso aqui. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que nós não podemos ser partidaristas e nem políticos nos grupos que estamos. Temos que ser igual com todos, temos que agir da mesma maneira. Eu, quando estou em qualquer grupo que eu percebo isso, meu irmão, pode ter certeza, meu rosto só vai aparecer ali de vez em nunca, porque eu não sou partidarista, não sou político. Então, meu irmão, cuidado com isso, porque esse tipo de relação transpõe o que a pessoa, na verdade, já faz na prática no campo relacional, o que fazia fora dele, né? O grupo só serviu para corroborar isso. Pastor, para a gente fechar esse assunto aí, em relação a essa questão partidária que a gente vê nesses grupos, pessoas que acabam sendo partidários, políticos, às vezes sabem que as coisas estão erradas, mas não falam, não comentam, não opinam, porque tem pessoas ali que de alguma maneira trazem algum tipo de benefício, coisa que a igreja não deveria aceitar. Tem muita gente que acaba, né, no furor, na empolgação da paixão exacerbada pelo seu partido político, pela ideologia pregada do seu partido político, que parece que ele coloca isso acima das escrituras. Então hoje o assunto está bem polarizado, o assunto é bem polêmico, as pessoas estão se degladiando. Nós falamos isso ontem aqui na pregação, falamos que a nossa esperança não vem do Senado Federal, tampouco do Palácio da Alvorada, a nossa esperança vem de Cristo. A igreja deve se posicionar, não deve ser sonolenta nem dormente, mas deve viver um fervor espiritual e sabendo que essa igreja vai dar um norte para a nossa sociedade. A igreja é o luzeiro, é a cidade edificada sobre o monte. As respostas de uma sociedade falida dentro do campo ético, moral, dentro dessa crise sistêmica de corrupção, a maior crise da história da Idade Moderna acontece aqui no Brasil. Isso é uma vergonha. Então a igreja deve se posicionar em santidade, ser um luzeiro de santidade para essa geração, um referencial. Então nós podemos sim, ter dentro dos debates políticos, eles podem ser saudáveis, nós somos cidadãos, nós damos a Deus o que é de Deus, damos a César o que é de César. Então nós devemos entender o nosso posicionamento político, saber decidir, saber quem nós vamos votar, analisar, estudar aquilo que está sendo proposto pelo seu candidato, mas nós não podemos, irmão, levar um partido político dentro de uma ideologia desenfreada, fazer daquilo ali um semideus, e é o que as pessoas estão fazendo, Então as pessoas devem entender que nós, como cristãos, devemos acessar as regiões celestiais em Cristo em oração, para que o Senhor venha influenciar. Nós falamos ontem sobre isso, sobre a independência da América, falamos de toda a construção da América, falamos daquele filósofo, cientista político, que vai visitar a América dentro daquilo que ela conquistou, que ela se tornou, por conta de uma guerra que ela venceu contra a Inglaterra, com um exército muito pequeno. E quando ele chega, o cientista político, naquela cidade, Alex Tocqueville, quando ele chegou na América, ele disse: não foram os grandes rios da América que me impressionaram, tampouco seu poder econômico, mas a retidão que se pregava de seus púlpitos, de suas igrejas. A América é grande, a América é boa e a América é grande, porque ela vive a retidão do que prega nos seus púlpitos. Então a igreja, ela dava assim um norte para aquela geração. Então é isso que nós devemos fazer. E aí, ao contrário disso, tem muita gente aí quebrando pau, irmão, na internet, tem muita gente aí dissolvendo aí amizades de anos, pessoas que deixaram de se falar. Nós precisamos sim ter consciência, ser cidadãos, investigar, analisar a nossa sociedade, termos uma resposta, mas orarmos a Deus, como diz Paulo, pelos nossos governantes, para que tenhamos
um período de paz, um momento de paz em nossas vidas. A paz não vem porque o governante que você colocou lá tem todas as qualidades que você imagina que ele tem, porque o currículo dele é extenso, porque ele está preparado para governar. A Bíblia diz que a paz vai vir por meio dos governantes se a igreja se colocar no seu lugar em oração, influenciando nas regiões celestiais. Então as pessoas, elas estão querendo influenciar nas redes sociais, mas sequer estão influenciando nas regiões celestiais. Então, antes de ir, irmão, para as redes sociais, a gente tem que ir para as regiões celestiais. É dali que virá o norte de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa geração, para o nosso país, para esse planeta. Então Deus tem respostas e uma direção através do seu povo, e nós estamos aqui para ser canal de Deus para isso. Aleluia. Bem, nós temos aí os irmãos que estão participando conosco, irmã Leila, pastora Luciana, pastor Marcelo, está o nosso irmão Alex, está o Marcelo Alves, deixa eu ver aqui a Claudiane, está o bispo Eduardo Cândido, a nossa irmã Sheila Cileia está conosco, deixa eu ver aqui, passando aqui para poder mandar um alô para os irmãos aí, o Gabriel, o Oliveira, Luciana, vamos lá, Luciana acho que fez uma pergunta aqui agora, Bárbara, qual o papel do moderador idôneo, uma vez que deve colocar em ordem sem expor ninguém? Qual o papel do moderador idôneo? Bem, não entendi muito o que ela quis dizer com moderador idôneo. Moderador é o que? A pessoa ser moderada, ter um papel idôneo na condução do grupo, uma vez que ela deve colocar em ordem sem expor a ninguém. Tem a ver com o grupo que você está dizendo, né? A pessoa que vai colocar as coisas, vai moderar, vai conduzir o grupo, é isso? Só para que eu entenda, para que eu possa responder de maneira correta. Qual o papel moderador idôneo, uma vez que deve colocar em ordem sem expor a ninguém? Bem, dependendo do determinado assunto que aconteça no grupo, o nosso papel é sempre de tentar conduzir o grupo ao seu destino original para o qual ele foi criado. Quando você faz isso, você consegue passar pelo assunto crítico sem ferir a ninguém. Por quê? Porque tudo que tem uma finalidade, ela colocou lá, o moderador do grupo, o dono do grupo. O que criou o grupo? Bem, o que criou o grupo, ele tem que ter um posicionamento claro do porquê ele criou o grupo. Se o grupo foi criado para aquele determinado fim, ele tem que conduzir aquele grupo dentro daquele determinado fim. O problema é que se daqui um pouco ele começa a perder a mão no grupo e começa a ficar político, aí daqui um pouco nós vamos ter problemas. Por exemplo, a gente tem o nosso grupo lá online. O que a gente coloca lá e pede sempre para os irmãos? Que é um grupo de comunicação da igreja. É um grupo para poder falar sobre cultos, como esse debate que nós temos, para fazer os informativos da igreja, para a igreja estar orando, para a igreja estar colocando os pedidos de oração, né? A gente sempre pede que os assuntos sejam arrolados dentro desse campo de ideia. Se em algum momento alguém começar a trazer assunto de fora, do vizinho, do fulano, do ciclano, aí vai perder a finalidade. A gente vai ter que botar aquele postzinho que às vezes é um incômodo, a gente dizer assim, meus irmãos, não esqueçam que o grupo não tem a finalidade X, mas tem a finalidade tal. Por quê? Porque se a gente tiver isso de começar a colocar, as pessoas vão perceber que não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com a finalidade do grupo. Agora, quando você tem um grupo onde você tem pastores, você tem obreiros, se você não delimita logo isso no início, daqui a pouco todo mundo começa a falar o que quer, e daqui a pouco você começa a perder a mão, e tem muita gente ali, você não quer falar, quer ser político, e aí é o problema que dá, você começa a ser político dentro do grupo. Não dá para ser político. Se o grupo tem aquela finalidade, corrige o grupo para aquela finalidade, senão a gente vai perder a mão. Então, meu irmão, nós temos que ter sempre o cuidado com isso. Eu entendi a pergunta da pastora Luciana. Quem está à frente do grupo tem que controlar isso. O moderador do grupo, no caso a pessoa responsável pelo grupo, não pode deixar essas coisas tomar uma outra proporção, senão daqui a pouco a gente está falando de novela dentro do grupo, né? E não pode acontecer isso, nenhum assunto que não seja restrito à finalidade do grupo, que é para isso. Se é para isso, é para isso. Se a gente perder essa mão, daqui a pouco a gente vai ter discussões dentro do grupo, que é o que acontece
porque se perde a mão, porque cada um fala o que quer, comenta o que quer, acha que pode falar o que quer e dá problema, certo? Bem, vamos lá. Eu vou falar sobre isso, eu vou inverter esse ponto aqui. É sobre uma participação que nós temos que ter, uma participação crítica responsável. O que seria uma participação crítica responsável? Se você quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, a irmã Adriana ali participando. Uma participação crítica e responsável. Todos nós temos o papel como pastores de, em algum momento, fazermos uma crítica, né? A crítica faz parte, mas perceba, é uma crítica responsável. Não é uma crítica para você desmantelar tudo e jogar tudo para o alto. É uma crítica para você poder fazer com que aquilo ali melhore, mas para que você abrace aquilo ali. Você não pode fazer uma crítica e daqui um pouco, meu irmão, fazer uma crítica no sentido de você explanar, de você trazer danos ao grupo, não. A crítica, ela tem que ser responsável. Toda crítica que é feita é para construção, é para crescimento, é para edificação. A Bíblia chama a exortação, que Paulo vai dizer, que a exortação feita no amor, ela é construtiva. Então, toda crítica feita no amor, que visa o bem-estar do outro, ela é construtiva. Toda crítica que é para explanação, que é para as pessoas verem, toda crítica aberta, sem finalidade construtiva, ela não é uma crítica que vai construir nada, ela é uma crítica que vai dispersar. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque a nossa crítica é construtiva. A nossa crítica, ela é responsável. Até quando a gente faz uma crítica embasada, uma crítica responsável, uma crítica, não uma crítica solta, para falar mal de A, B ou C, porque a nossa função aqui não é falar mal de ninguém. A nossa função simplesmente é criticar alguma postura que não está sendo correta. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, falando sobre ética cristã. É uma crítica a uma postura que está sendo mal conduzida e mal interpretada dentro dos meios de plataformas de comunicações sociais. É uma crítica produtiva. É uma crítica que vai nos levar, ou pelo menos o que a gente está fazendo aqui é para nos levar a algum lugar. Não é para fazer só falar aqui uma falácia e a gente não saber como se conduzir depois. É uma fala ordenada, é uma fala que visa mostrar que as pessoas não estavam preparadas para lidar nesse ambiente. Elas estavam, às vezes, prestando conta dentro de um ambiente de igreja, evitando fazer coisas erradas, mas quando vem para a plataforma não sabe como lidar. Por quê? Porque acham que aqui é aberto para tudo e para falar o que quiser e pensar o que quiser. Mas aqui é a mesma coisa que se nós estivéssemos dentro da igreja. Essa é a verdade, mas a gente precisa aprender isso. E a crítica construtiva vai nos mostrar que a gente precisa olhar mais para isso. Pastor Cristiano. Amém, nós falamos isso anteriormente, né, que está dentro do assunto, do tópico aqui relacionado, quando falamos do nosso papel dentro do Evangelho, né, de trazer o confronto, a mudança, um novo posicionamento, e essa crítica deve ser verdadeiramente construtiva, levando sempre para um caminho melhor, ainda que seja dura, ainda que seja difícil, né, tanto para quem fala, tanto para quem ouve tem que aplicar o coração, a disciplina, pedir a Deus moderação, pedir a Deus para que as vendas dos olhos caiam, para que a gente possa entender aonde erramos, porque nós podemos errar, mas a humildade é saber que nós erramos e descer e saber que Deus ele quer nos tratar em algo específico. Louvado seja Deus que o Senhor coloca pessoas assim na nossa vida, porque a partir do momento que alguém se coloca nessa condição de me chamar a uma particularidade, de uma conversa, para que aquilo seja solucionado, é porque aquela pessoa se importa comigo. Senão, sequer ela me procurava para resolver o tipo de problema ou para apresentar uma crítica construtiva na minha vida. Então, quem não está preocupado com você, quem não está preocupado com o seu crescimento, com a sua maturidade, não vai se importar com aquilo que está acontecendo. Na verdade, vai ver você no erro e vai deixar você continuando no erro até que você quebre a cara. Mas quem está com você de verdade, pode ser duro, pode ser difícil, pode não descer legal na hora, porque nunca desce bem na hora, mas depois nós vamos pensar, vamos reavaliar, e o Espírito Santo vai nos mostrar onde nós erramos, e nós vamos ter a humildade de descer e falar, realmente, eu preciso acertar, parar o meu caminho, porque o Senhor tem algo maior na minha vida, e eu não posso mais ficar me embaraçando com essas coisas. Então, acredito que sejam para isso.
seja construtivo para dar uma direção para a minha vida e para a tua vida. Bem, um outro assunto aqui que eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Eu acho que esse aqui a gente vai ter uma polêmica aqui. São pastores que dizem ser de direita ou de esquerda. Não é a nossa seara falarmos ou discutirmos isso. Política se faz necessária porque nenhum país vive sem política. As políticas públicas, elas são essenciais para que as pessoas vivam bem. Estamos num contexto político que não tem como não estarmos sendo atravessados e vivendo ele todos os dias. Porém, você jamais vai me ver aqui utilizando essa ferramenta para dizer que eu sou de esquerda ou que eu sou de direita. Eu sou, meu irmão, do partido que é o partido que nós acreditamos, o partido em que a justiça social, a equidade, nós somos do partido em que preserva a vida do ser humano, nós somos do partido que é contra o aborto, nós somos do partido que favorece o bem-estar do ser humano, nós somos do partido que cuida da saúde, que cuida da educação, que cuida das pessoas de maneira como elas devem e deveriam ser cuidadas, né? Então, meu irmão, a gente pode ter até o nosso posicionamento pessoal naquilo que acreditamos e cada um tem o seu, ninguém é hipócrita, mas eu não vou ficar aqui pegando o microfone para dizer nada. Eu posso falar em qualquer conversa, em ambiente virtual, da minha particularidade, mas para pegar o púlpito aqui, pegar aqui ao microfone e ficar dizendo, eu sou disso, eu sou daquilo, não sou. Eu sou a favor da justiça social. Eu sou a favor do bem-estar das pessoas, eu sou a favor de que a corrupção acabe, eu sou a favor daquilo que beneficia o ser humano, não da corrupção, da podridão, do jeito que a gente vive. Então, assim, nós temos que ter cuidado porque tem pastores, tem obreiros, tem irmãos que pegam as mídias aí e começam a falar uma opção de asneira, uma opção de besteira. Às vezes eu vejo cada comentário, meu irmão, que a gente fica um pouco assim, meio que instigado a falar, mas eu não falo. Eu não falo, sabe por quê? A minha bandeira é do reino, minha bandeira é de Cristo, minha bandeira, meu irmão, você nunca vai me ver, tenho certeza que você nunca me viu comentando em lugar nenhum, primeiro porque eu não uso, né? Dificilmente você vai me ver porque eu me preservo dessas coisas que acontecem em redes sociais, prefiro me preservar e ter o meu posicionamento naquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Então, meu irmão, você não vai me ver dizendo que eu sou de algo, eu sou de Cristo. Meu posicionamento é de Cristo. Eu estou aqui para servir a Cristo e eu quero a justiça de Cristo. Justiça sobre a nação, justiça sobre esse governo, justiça social. É isso que eu quero. Então, você não vai me ver arrumando problema com A, B ou C, porque tem gente que faz questão de dizer, não, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Aí fala, opina. Como o pastor falou, tem gente aqui que vai perdendo amizades. Tem gente que vai se posicionando e não sabe que muitas das vezes o seu posicionamento é agressivo a outras pessoas, mas quando a pessoa não está preocupada com o que a outra pensa, né? Porque se nós pensássemos um pouquinho mais no outro, nós íamos deixar de falar muitas besteiras, né? Mas como nós não somos preocupados, né? Como a gente diz que a gente é dono da nossa barriga, a gente manda na gente, a gente faz o que quer, então a gente emite determinado tipo de comentário ofensivo. Não deveria ser assim, porque todo aquele que se diz ou se julga ser cristão, ou que acredita em Deus, ou que crê em Deus, jamais vai ferir ninguém, jamais vai utilizar política ou qualquer ferramenta para mandar indireta, para mandar qualquer mensagem para alguém. Meu irmão, isso não é caráter cristão. Então, meu irmão, pessoas se perderam, essa é a grande verdade. Tem muitos líderes que estão utilizando as suas plataformas para isso. Nunca você vai ver a IMA1, o Facebook da IMA1, qualquer ferramenta minha ou da IMA1 sendo utilizada para isso. Nós não vamos nos meter nisso. Quem tem que se meter nisso são as pessoas que estão competentes nessa área. Cabe a mim orar pela nação e sei que a política é importante dentro do país, mas eu vou orar. Eu não vou ficar aqui falando de A, B ou C. Discordo de uma série de coisas que eu estou vendo, de uma injustiça social, meu irmão, que não está dando mais para engolir. Mas você não vai me ver colocando nem falando, sabe por quê? Porque eu não estou aqui para defender ninguém. Eu estou aqui para defender só a causa do que eu acredito, o reino de Deus.
Se o reino de Deus estiver estabelecido entre os homens, haverá equidade social, haverá justiça, haverá o reino de Deus entre os homens, o mundo vai ser melhor. Fora isso, meu irmão, é balela. E muita gente está perdendo a amizade. Muita gente, meu irmão, está falando uma série de coisas e não sabe que está distanciando pessoas dela, está distanciando amigos, está distanciando pessoas do seu convívio, a troco de nada, a troco de nada. Infelizmente, pastor Cristiano, esse assunto, infelizmente, ele está saturado, ele está já batido, mas a gente acaba tendo que falar sobre ele. Nós percebemos aí, depois das últimas eleições, que algumas igrejas ficaram divididas entre esquerda e direita, dentro dessa ideologia. Eu vi muitos irmãos aí, né, propagando, eu sou de esquerda, outros eu sou de direita, mas às vezes as pessoas falam eu sou de esquerda e sequer conhecem a ideologia da esquerda e o que ela propaga, né, como ideologia ou estilo de vida. Então, para que você venha dizer que você é de esquerda ou de direita, primeiro, a ideologia propagada ali, seja o estilo de comportamento de vida, se não está de acordo com a palavra de Deus, irmão, por que você diz que é de esquerda ou é de direita? Então, primeira coisa, a nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Então, é inadmissível alguém dizer que é de direita ou de esquerda e às vezes está dizendo, eu sou de esquerda, e às vezes está propagando aborto, propagando a dissolução da família, eu sou de direita, propagando outras questões. Então, a gente tem que saber se posicionar. Então, eu separei um texto aqui interessante, lá de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então isso é carnalidade, essa guerra desenfreada, irmão, de partido e ideologia política, isso é carnalidade. Abraão vai dizer em Gênesis capítulo 13, versículo 8, a Ló, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Se nós somos irmãos em Cristo, o que vai nos unir, irmão, não é política, não é partido político, o que vai nos unir é o sangue de Cristo. Agora, devemos ter maturidade para concordar e discordar de pontos que você pode ir na contramão do que eu penso, dentro da questão política. O que nós não podemos discordar são coisas relacionadas à palavra de Deus, isso é imutável, a palavra de Deus ela foi nos dada, estabelecida, ela é imutável, o Senhor, ele não muda, e aí ele colocou, diz a Bíblia, sua palavra acima de si mesmo. Então a nossa regra, a nossa cartilha de conduta, a nossa regra, nosso estilo de vida é o Evangelho de Cristo Jesus. Então nós não podemos rachar a igreja por conta de ideologias. Então eu vi muita gente falando, eu sou da igreja X, e o pastor só fala de Bolsonaro do púlpito, só fala e eu sou de esquerda. Aí, irmão, isso causou um racha terrível, muita gente se dividiu, muita gente que seguia aí pastores influentes na mídia, né, que debandearam para o PT, outros debandearam para Bolsonaro. Então, meu irmão, teve um racha total. Então a gente viu aí que a igreja parece que não tinha maturidade para lidar com esse tipo de assunto. Então, o que domina o teu coração, irmão? As coisas da terra, as coisas do céu. Então, tudo que nós fazemos aqui nesse campo natural, nós fazemos dentro da perspectiva do alto. Então, tudo que vem do alto para nós, ou seja, nós recebemos da vertical e transformamos isso na horizontal. É assim o nosso relacionamento com tudo que fazemos aqui no campo profissional, político, seja o que for, familiar, social. Então tudo vem na vertical e nós partilhamos isso na horizontal, nos relacionamentos, em tudo que nós fazemos. Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, não é que nós não estamos inseridos nesse contexto, não. Inclusive eu tenho amigos que eu converso sobre política, sempre me mandam mensagens, eu também sempre mando mensagem, posts, vídeos. Nós sempre trocamos informações, estamos sempre falando sobre política, né? Porque nós também temos o outro lado da ignorância, muita gente também que não atentou e não se atenta para aquilo que é devido. A gente vê o porquê nós estamos sendo conduzidos a tanta roubalheira há tantos anos, porque por muito tempo as mentes ficaram fechadas para aquilo que na verdade deveria ter sido aberta, né? Porque tudo é feito por meio da política, mas nós aqui não somos propagadores, não estamos a serviço de A, B ou C na política.
Estamos como cristãos e fazemos parte, somos indivíduos, somos contribuintes e também temos o direito às políticas públicas que nos favorecem, como o direito à saúde, como o direito à educação, como o direito à segurança e uma série de coisas. Esse é o nosso valor, a nossa bandeira que temos que lutar, que precisamos ter igualdade. Aí sim, aí nós vamos estar falando de uma coisa que é direito que nós podemos brigar. O restante é pessoas. O que é nosso, o que é direito nosso, brigaremos. Estaremos sempre lutando pelo aquilo que é nosso. O que é de pessoas, o que é de A, B ou C, aí não nos interessa. Interessa a política voltada para o bem-estar do ser humano, para aquilo que a justiça diz, certo? Então estamos de acordo com isso. Bem, se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Deixa eu ver aqui. Oliveira colocou aqui, tem pessoas que colocam a política acima da palavra de Deus, infelizmente. Verdade, tem coisas que às vezes a pessoa fica o tempo todo com a política, não pode ser assim. O nosso norteador se chama Palavra de Deus. A política, como eu disse, faz parte do contexto da vida humana, mas ela não se sobrepõe sobre aquilo que nós temos como base. Palavra de Deus. Política é uma coisa essencial da vida do ser humano. Ela não é a principal, uma das essenciais básicas do ser humano, mas a essencial é a Palavra de Deus. A Luciana colocou aqui, somos de Cristo, mas sempre atentos. Sim, somos de Cristo, a nossa bandeira que carregamos, um olho olhando no céu e o outro olho aqui atento às questões sociais, porque a igreja também é um agente social que está como uma bandeira de transformação de seres. Se nós ajudamos uma pessoa a sair do mundo do pecado, você já está ajudando o meio social a ser melhor. Então, uma vez que a igreja ela trabalha nesse meio social, ela já faz essas ações sociais que, politicamente falando, beneficiam o ser humano. Vamos lá. Pastor, uma colocação. Nós somos aqui, como eu disse, do campo de César e no campo de Cristo. Atuamos em duas esferas, espiritual e natural. Somos cidadãos, exercemos o nosso direito cívico de votar, exercemos o nosso direito como cidadão e devemos fazê-lo. Só que a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, ela não depende de políticos para defendê-la, ela não está apoiada na política, ela está apoiada no cabeça que é Cristo. A igreja não precisa se assentar na sala do banquete, banquetear com os reis, príncipes e governadores desses dias para ganhar influência no meio social. A igreja é de Cristo e até aqui o Senhor tem conduzido a sua igreja de forma triunfante. Agora, como cidadão, devemos exercer o nosso direito ao voto, devemos analisar, devemos investigar, irmão. Nós não podemos tapar os nossos olhos para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Estamos saindo aí de uma crise de corrupção violenta, o nosso país está se levantando aos poucos e agora veio um coronavírus, um Covid-19, que enquanto nossa economia estava tentando reagir, veio esse Covid-19, parece que nos jogou ao chão novamente. Mas estamos aqui orando para que o Senhor venha nos dar estratégia, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que as coisas possam entrar no seu devido eixo. E devemos sim orar para que o Senhor venha influenciar a partir do Palácio do Planalto, a partir da presidência da República. Devemos orar pelos nossos governantes. Nosso posicionamento não é de lutar contra o sistema governamental que foi posto lá como autoridade sobre nós. Paulo nos ensina a temermos as autoridades e nós devemos orar para que o Senhor encha de sabedoria esses homens e que o Senhor venha abater o principado da corrupção, essa potestade de corrupção que tem entrado, irmão. A história do Brasil, um país que foi colonizado por portugueses com uma mentalidade escrava, um país que sempre se moveu numa mentalidade serva, de escravidão, um país que tem tudo para crescer, rico em matéria-prima, em agricultura que alimenta bilhões de pessoas por todo o mundo, um país que tinha tudo para dar certo, parece que vive afundado dentro da sua miséria existencial, porque muitos sugadores do governo não deixam o nosso país crescer. Irmão, olha o tamanho do nosso Brasil, olha o tamanho do nosso país. Você percebe aí, você vai lá para a França, você vê que a França ali é mais ou menos o quê? Do tamanho do Rio de Janeiro.
Então olha a proporção do país da França e olha a proporção do Brasil. Então o problema ele é estrutural, ele está nas raízes, nas fundações do Brasil quando ele foi colonizado. Nós precisamos nos libertar dessa mentalidade escrava, assumir o nosso posicionamento, e eu disse isso ontem, aonde os países sofreram a influência do movimento protestante, a ideologia era crescer, avançar, ocupava os melhores lugares das indústrias, das empresas. Então o movimento protestante ele trouxe esse entendimento, ele trouxe essa habilidade aos homens a entenderem, através da pregação de Martinho Lutero, de Calvino, que diziam a respeito do corpo místico de Cristo, de viver uma vida saudável no espírito, mas ser um cidadão influente na sociedade. Pregava-se disciplina para aquele que era cidadão. Então o evangelho, na verdade, ele vai ser difundido através da vida cotidiana de cada um de nós, seja em qualquer área, em qualquer setor da nossa vida. Bem, a Luciana colocou uma pergunta aqui que eu queria entender o que ela colocou. Ela colocou: fale sobre a questão do irmão Marcelo. Luciana, me dá luz aí, que eu não captei a vossa mensagem não. Qual é a questão do irmão Marcelo? Fala para mim aí, que eu não estou me lembrando. Sei que você colocou aqui: fale sobre a questão do irmão Marcelo. Vai subindo, ela pediu para subir aqui. Não, subindo, irmão Marcelo. Então deve ser a pergunta do Marcelo, mandou eu subir. Vamos lá. Marcelo. Meu primo não fala mais comigo. Tá, vamos lá. Entendi, agora entendi. A setinha aqui foi para dizer que a pergunta estava lá em cima. Meu primo não fala mais comigo por causa de política, ele é muito fanático. Bem, infelizmente, né, é uma situação bem chata, né? A gente perder a amizade, principalmente de uma pessoa da nossa família, por uma coisa tão, assim... Bem, futebol a gente brinca, a gente encarna. Agora a política me parece que está mais agressiva, mais violenta. No futebol se tinha aquela coisa de brincar, encarnar a política. Hoje as pessoas estão até matando, infelizmente, né? A gente lamenta por essa indiferença, por essa situação aí causada aí por causa de uma questão política, né? A gente tem os nossos valores, né? A política de alguma forma resvala nos nossos valores, e quando alguém fala alguma coisa para a gente às vezes também se sente um pouco ofendido, né? Se é uma questão forte, a gente opina também, mas infelizmente a gente ora a Deus para que essas pessoas sejam iluminadas e elas possam compreender que a política ela tem que ser para o bem do povo, tem que ser para um bem social, e a política não pode se transpor para o campo da familiaridade, da pessoalidade. A gente precisa brigar por causa de política, a gente tem que brigar no bom sentido de que a política seja feita para as pessoas, para o bem. É isso que é uma política de verdade, verdadeira, é isso que se chama justiça social. O restante aí é defender causa, defender bandeira, defender homem, e a gente não está nesse viés de defender ninguém. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. A pastora Luciana comentou da política absurda. A irmã Elisângela: creio que podemos até falar sobre política, mas não brigar por causa dela. Sim, meu irmão, nós temos que... A política é o assunto do momento, né? Se nós não dissermos que não é o assunto do momento, estamos mentindo. Eu já não acompanho futebol 1 mês e pouco, quase 2 meses, desde que começou. Nem sei, sei de nada do futebol, não sei como é que está. Por quê? Porque eu parei de acompanhar. Mas a política era tão presente, é tanta informação, é tanta matéria, que a gente acabou tendo que se isolar um pouco, só notícia ruim, né? Então, assim, a gente é atravessado, querendo ou não, né? Uma outra coisa aqui, Marcelo, ele é até de esquerda e muito radical. Nem estou mais falando sobre política, ele continua falando e impondo as opiniões agressivas. Eu não respondo, só digo para ele que Jesus ama e eu também. Aquela frase famosa do tio Nildo: Jesus te ama e eu também. Essa frase quebra, né? Jesus te ama, meu irmão, eu também. Pronto, meu, se o cara não ceder essa frase é porque, infelizmente, o coração dele está preso na política. Nós temos que orar, meu irmão, temos que orar para que esse mal caia. Esse mal está dividindo o ser humano. O diabo colocou uma política que não é a correta. A política verdadeira que se deveria se fazer é a política que atende os conceitos
sociais, não é a política de crime, de matar, política de desviar dinheiro, isso não é política, isso é crime. Então nós temos que orar para Deus arrancar essa consciência criminosa que invadiu o nosso país. Tio Nildo nos ensinou isso aí com propriedade. Bem, vamos lá, a gente já está indo se encaminhando para o fim. Uma outra coisa que nós temos que ter cuidado é com aquilo que você escreve nas suas redes sociais, movido por raiva, por chateação, por emoção. Já que a gente está falando aqui também de política, essas coisas, nós temos que ter muito cuidado, a gente estava falando sobre isso, aquilo que a gente escreve nas redes sociais. Bem, como eu disse para vocês, não tenho Instagram, não tenho Facebook, mas acesso o Facebook da igreja como responsável da igreja para muitas das vezes ver lá as coisas que estão acontecendo, e muitas das vezes eu vejo muitos comentários, eu tenho que estar pelo menos atento e atualizado a alguns que aparecem, né? Então o que acontece? Nós temos que ter cuidado, por quê? Porque a gente vê na rede social muito comentário com segundas intenções, né? A gente olha, às vezes assim, vê determinadas pessoas fazendo, bem, como eu disse, nós seguimos um comportamento ético que deve se seguir dentro da igreja e nos ambientes virtuais. Se você não fala isso dentro da igreja, você não pode falar isso em ambiente virtual, correto? É o mesmo ambiente, só muda o quê? Que você não está vendo as pessoas no ambiente virtual e no ambiente social você está vendo. A pergunta é, por que você não fala quando está vendo e fala quando não está vendo? É porque você se acha no direito de quando você não vê falar. Mas quando você vê alguém, você não fala. Se você então não fala, por que você vai ficar utilizando esses meios para falar? Porque parece que quando a pessoa faz isso, ela está querendo falar a alguém. Eu sempre percebo que determinadas falas é direcionada a alguém, sempre é assim. Ninguém foi ali falar para o passarinho, estou mandando uma mensagem para o passarinho, olha, você é isso, passarinho não está mandando para o passarinho. A mensagem tem um destinatário. Quem é o destinatário? Não sei. Aí vai depender da carapuça que vestir. Aí, isso daí, depois que é lançado ao vento, nunca mais se recolhe aquele pensamento, nunca mais volta. Então, nós temos que ter muito cuidado para nós não reproduzirmos. Quando a gente estiver chateado, sabe o que a gente faz? Respira fundo. Fica lá uns 30 segundos lá, respirando, sem falar nada, fica quieto e não fala nada. Quando o dedinho coçar, ficar nervoso, não coloca nada. Fica quietinho na sua, ora a Deus, fala assim, eu não vou colocar. A pessoa colocou para você, mandou uma indireta para você, como é que você ganha a pessoa? É quando você não fala, você mata a pessoa de raiva, sabe por quê? A pessoa quer que você fale, a pessoa está querendo que você se manifeste. Aí quando você não fala, sabe o que acontece? A pessoa fica, mas ela não falou, ele não falou, a pessoa fica frustrada. Então, meu irmão, nós temos que pedir a Deus essa sensibilidade. Não responder à altura. Tem gente que quer que a gente responda à altura, tem gente que quer que a gente se exponha, tem gente que quer que a gente faça, mas não faça, meu irmão. Tenha controle próprio. Para poder estar na rede social, você tem que ter controle, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter sujeição. O teu espírito tem que estar sujeito a Deus. Porque se você não for sujeito a Deus, se você não tiver domínio próprio, se você não tiver controle de vitória das suas atitudes, você não pode ficar usando a ferramenta para poder, falando o que você quiser. Meu irmão, essa ferramenta aqui, sabe para que é? Comunicação com pessoas que a gente gosta. Essa ferramenta é para evangelismo. Essa ferramenta, às vezes, é para eu transmitir alguma coisa boa para alguém. Essa ferramenta, ela vai me edificar. Eu vou ouvir pregações. Essa ferramenta, às vezes, eu vou estar aqui, como a gente está fazendo agora num grupo. Essa ferramenta é para isso, é para o bem. Quando você pega essa ferramenta para querer, perdeu a finalidade da ferramenta. Aí não é ferramenta, aí você quer disparar, aí é uma arma, aí é perigoso, né? É uma arma numa mão de uma criança. Dá uma arma na mão de uma criança com carregada e a criança pode atirar em qualquer lugar. Fala, pastor. É verdade, pastor. Além que nós desgastamos bastante esse assunto no início, além de quem posta, tem outro ponto de quem lê, de quem recebe a informação e fica contristado, abatido, e a pessoa é jogada ao chão por aquilo que lê. Irmão,
Se está te fazendo mal, se você está nas redes sociais e você está percebendo que isso não está edificando sua vida, está te causando um desconforto emocional, irmão, dá um tempo disso, se aplica a oração, se aplica a outras questões, né? Tem outras ferramentas que você pode usar na internet que são muito boas. Eu descobri umas muito boas aí nesse período de quarentena, inclusive para a gente fazer live. Tem muita ferramenta boa, tem muito site de estudo. Então tem gente que acaba, meu irmão, sendo lançado ao chão por conta da opinião alheia, porque o Facebook é o sepulcro dos covardes. É onde a pessoa vai lá, não tem coragem de falar face a face o que a Bíblia nos ensina. Se você tem algo contra o seu irmão, vai lá, chama teu irmão, conversa com ele. Então, para resolver aqui no campo das relações pessoais, não no campo das relações virtuais. Então as pessoas estão indo para ali, irmão, resolver o problema que era para ser resolvido aqui no campo da relação interpessoal, e nós estamos perdendo isso. Então nós não podemos também não só ficar postando, mas como ficar se condoendo por aquilo que a gente lê, achando, imaginando, às vezes não foi nem para a gente, e a gente fica sofrendo por osmose. Ai meu Deus, e tem gente que sofre, a pessoa fica depressiva, pastor. Então, irmão, se tu está chegando a esse ponto, dá um time nisso, dá um tempo, se aplica a outras coisas. Irmão, pega a tua mente, distrai ela com coisas que edificam, e quando você estiver mais estruturado, não tem problema você ter rede social, não tem pecado nenhum nisso. Você pode ter tantas redes sociais, Facebook, Instagram, você pode ter o que for, mas a questão é que você tem que ter maturidade, tanto para postar, quanto para você ler também. Então não dá para a gente ficar sendo aí vilipendiado nas emoções por conta daquilo que nós lemos, achando que tudo está sendo posto para nós. Então, que possamos aí dar um tempo disso. A gente está precisando, essa quarentena, a gente precisa dar uma enxugada em algumas coisas, nos desintoxicar um pouquinho dessa internet. Está sendo uma ferramenta maravilhosa para as nossas lives. Louvado seja Deus que essa mensagem ela está chegando até você na sua casa por conta do seu Facebook. Então isso é muito bom. Louvado seja Deus que nos deu essa ferramenta. Mas como o pastor falou, na mão de crianças isso vira uma metralhadora, irmão. Isso vira um perigo na mão de quem não sabe usar. Bem, nós estamos chegando ao fim e a gente sabe que uma das coisas que a gente tem visto aí nos meios sociais são as fake news. Fake news é o que? São notícias falsas. Meus irmãos, tenha cuidado com aquilo que você ouve, tenha cuidado com aquilo que você recebe. Nós não somos reprodutores, nós não somos pessoas que somos manipuladas, nós somos seres pensantes. Nós temos Cristo como verdade nossa, então nós temos que sempre avaliar o que ouvimos. Nunca reproduza alguma coisa que alguém disse de outro alguém, que falou de uma outra pessoa, e que aquilo ali você acaba reproduzindo dentro do seu grupo, e aquilo acaba sendo uma verdade de uma coisa que você nem sabe. Olha, desde que inventaram essa nomenclatura fake news, nós temos uma enxurrada na internet de notícias não verdadeiras, que acabam sendo notícias para denegrir a imagem das pessoas. Nós temos ali a irmã Canuto, que também a paz do Senhor, minha irmã. Temos os irmãos aí que têm participado, Márcia Gomes Oliveira. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim desse debate nosso. Esse debate, o intuito dele de verdade foi trazer para vocês um esclarecimento acerca da nossa conduta ética. Por quê? Porque a conduta ética, nós sabemos como proceder dentro da igreja e fora dela. Por isso que nós temos um grande desafio, sermos cristãos nas plataformas virtuais que não têm paredes e que não têm consensos e que não têm normas, não têm leis, mas é aqui que através de uma condução bíblica a gente vai se portar também. Nós somos crentes aqui nessa plataforma, somos crentes na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. A nossa conduta é a mesmíssima coisa em qualquer ambiente. Por isso nós falamos nessa noite sobre este tema e o intuito foi trazer para você o quê? Esclarecimento. Conduta ética do cristão tem que ser em todos os ambientes, inclusive nesse que nós estamos falando. Estamos chegando ao fim, agradecendo a Deus por todos. Nós vamos orar. A pastora Luciana pediu oração pela Maria
Bastos, filha do Roberto, segurança do Cefa, pedido da Larissa. Vamos orar. Alex Juca, muito esclarecedor, amém, meu irmão. Deus abençoe, está sempre conosco aqui participando, né? E eu espero que realmente tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado você. Não somos aqui os donos da verdade, não estamos aqui normatizando nada, só utilizando a Bíblia como meio de nos ensinar melhor como nos conduzir nessas plataformas e nesses ambientes. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo a Deus. Senhor, eu quero colocar a Maria Luísa nas tuas mãos, pedindo a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor visite aquela menina, Senhor, que o Senhor venha sobre ela trazendo cura, Senhor. Visita o Roberto, visita a casa dele, visita os familiares dele agora, Senhor. Vem com a tua mão de cura sobre esta criança, Senhor. Nós cremos, esta criança, Senhor, ela tem lutado, é um milagre nas tuas mãos. E nós cremos, ó Pai, que haverá um grande testemunho na vida desta criança, Senhor Deus, porque, ó Pai, os teus filhos têm clamado, têm insistido, têm pedido, e o Senhor há de ouvi-lo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, abençoa a vida de cada um. Abençoe meus irmãos que participaram aqui do debate, abençoe a cada um, Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que tenha servido de edificação para a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Bem, meu irmão, todo esse material nosso, que depois fica gravado, o pastor Paulo lança direto lá no canal do YouTuber, então depois os irmãos podem ter o acesso lá, podem compartilhar também, podem divulgar o nosso canal no YouTube, pode passar para os irmãos, podem mostrar lá, ó, temos lá as pregações, os cultos, os debates lá disponíveis para os irmãos poderem ver. Quero agradecer a presença de todos, passar aqui para o Cristiano também, fazer as suas considerações e nós encerrarmos. Amém, meus irmãos. Aproveitando aí o canal do YouTube que o pastor falou, o canal da nossa igreja é a Igreja Metodista do Avivamento Universal. Grava aí, Igreja Metodista do Avivamento Universal. Coloca lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, não só no canal da nossa igreja, mas se inscreva também lá no meu canal. Meu canal é PR Cristiano Fernandes. Você coloca lá que você vai me achar. A palavra de ontem que nós pregamos aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse já está lá no canal, foi postada ontem, nós fizemos algumas edições, encurtamos, ficou ali 59 minutos de palavra, e na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade à mensagem das 7 igrejas do Apocalipse, falando das 4 últimas igrejas que faltou falar nessa quarta-feira. Então que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde nessa noite. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Estamos orando a Deus para que tudo venha a voltar logo ao normal, para que possamos nos reunir nessa casa de oração, para que venhamos a adorar o nome do nosso Deus em unidade. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Um abraço a todos os nossos irmãos. Fiquem na paz. Não esqueça também de dar aquele like lá, toca lá no sininho lá, para quando as mensagens chegarem lá, você receber lá o toque lá. Então vai lá, dá o like, toca no sininho, participe. É assim que a gente tem que agora divulgar para o nosso canal crescer, para a gente poder ter outras abrangências aí, amém? Vamos encerrar. O pastor Cristiano vai lá fechar lá a live. Deus abençoe você, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Estamos encerrados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.